pessoal, vamos falar agora da classificação funcional da despesa. Vamos lá, despesa pública, dentro das classificações orçamentárias, vamos falar da classificação funcional. Olha o que começa dizendo a portaria, que trata desse assunto. Ó. Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. Quando falamos em funções e subfunções, estamos falando da classificação funcional, que estudaremos nessa aula. Quando a gente fala em programas, projetos, atividades e operações especiais, a gente está falando da estrutura programática, que é tema de uma outra aula. Então, vamos começar falando de funções e subfunções, que é a classificação funcional. O que a classificação funcional responde? Qual é a pergunta que ela responde? Ela vai responder em que área a despesa será realizada. Muita atenção com isso, que isso cai bastante em prova. O que faz a classificação funcional? Aponta em que área a despesa será realizada. Como assim que área? Área da educação, área da saúde, área de defesa, área de administração, etc. E como que ela é estruturada? Esses números aqui em cima correspondem aos dígitos da classificação funcional. Primeiro e segundo dígito vai trazer a função. O terceiro, o quarto e o quinto vai trazer a subfunção. Veja que quem já estudou a classificação institucional é bastante parecido à estrutura de formação. A diferença é que isso aqui não é uma hierarquia, né, com um órgão orçamentário e unidade orçamentária. Nós temos a função, temos também a subfunção, são 5 dígitos no total. O que seria a função? Função, maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A gente vai ver no próximo slide com mais calma sobre a função. E o que seria a subfunção? Tem esse conceito grande aqui, mas a gente vai exemplificar, vai ficar fácil de entender. Ó. Evidencia cada área da atuação governamental por intermédio da agregação de determinados subconjuntos de despesas e identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. Vamos exemplificar, vai ficar tranquilo para entender. Vamos dar um exemplo da função educação. É a função 12. Ó. Então, a gente colocasse aqui, ó, seria o 1 e o 2 aqui. Ó. Coincidência que seriam os mesmos números. Mas aqui é só a ordem, e aqui seria o 1 e 2 relacionado à educação. A educação ela tem diversas subfunções, então ela vai ter ensino fundamental, ensino médio, ensino profissional, superior, infantil, e assim sucessivamente. Agora a gente tem a educação básica, mas foi mantido aí o ensino fundamental, médio também. Então, supondo que fosse ensino médio, seria 12, 3, 6, 2. Seria dessa forma a classificação funcional. E por que fala aqui, ó, nesse trecho da subfunção, ó, intermédio da agregação de determinados subconjuntos de despesas? Então, esse nosso exemplo aqui do ensino médio são várias despesas que compõem a subfunção voltada para o ensino médio. São diversas despesas que contribuem para o funcionamento do ensino fundamental, até chegar na educação, que seria o somatório dessas todas essas subfunções. Importante a classificação funcional, que é uma classificação de aplicação comum e obrigatória no âmbito de todos os entes, o que permite consolidação nacional dos gastos do setor público. Então, nesse nosso exemplo aqui, se eu quiser saber no Brasil inteiro quanto foi gasto com educação, basta eu pesquisar em todos os entes quanto foi gasto na função 12, educação. Se eu quiser saber quanto foi gasto com ensino superior, pesquiso na subfunção 364, ensino médio, na subfunção 362, porque é uma classificação padronizada para todos os entes. E o que é essa função, esses primeiros 2 dígitos? Como eu comentei, é o maior nível de agregação das diversas áreas do setor público. E ele vai estar relacionado com a missão institucional do órgão. Então, a gente vai ter no Ministério da Cultura, função cultura, educação, função educação, Ministério da Saúde, saúde, defesa, defesa, e guarda relação, geralmente, com os respectivos ministérios. Tem exceção? Tem, cuidado que a exceção que aparece em prova. Exceção está a função encargos especiais, que a gente chama que ela tem uma agregação neutra. Por quê? Ela vai englobar as despesas em relações às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente. Exemplo, dívida. Tem dívida, vai cair onde? Função encargos especiais. Ressarcimentos, indenizações, função encargos especiais. Cumprimento de sentença judicial, da mesma forma, entra como função encargos especiais. Deve-se adotar como função aquela que é típica ou principal do órgão, como o Ministério da Saúde, vai utilizar a função saúde.
Mas tem situações em que um determinado órgão pode ter mais de uma função, considerando suas competências institucionais. Pode ser um ministério com várias atribuições em várias áreas da despesa. Nesse caso, vai ser selecionado naquele momento, entre as competências institucionais, a que estiver mais relacionada com a ação. O que ele vai efetivamente fazer? Vai ser utilizada uma determinada função para os ministérios que têm mais de uma função. E aqui vamos trazer um exemplo, para ficar mais fácil de entender. Um exemplo de uma função 4, administração, utilizada, por exemplo, no Ministério do Planejamento, e a função 10, saúde, utilizada, por exemplo, no Ministério da Saúde. Veja aqui que ele tem algumas subfunções, que a gente chama de subfunções típicas. Então, essas subfunções aqui, ó, vai até aqui, ó, até esse 131, são subfunções típicas da administração. E aqui são subfunções típicas da saúde, nesse nosso exemplo. Então, quer dizer que sempre a gente tem que utilizar uma função com uma subfunção típica? Geralmente vai ser, mas isso não é obrigatório. A gente tem, por exemplo, o que a gente chama de matricialidade, que é combinar qualquer função com qualquer subfunção. Então, a gente tem, por exemplo, lá no Ministério do Planejamento, tem o gasto com a saúde do servidor. Então, você pode colocar aqui, ó, que a função vai ser administração, mas a subfunção tem que estar relacionada à ação. Aí seria essa aqui, ó, seria 04-302, assistência hospitalar e ambulatorial. Função combinando com uma subfunção que não é típica dele, chama isso de matricialidade. Mas existe matricialidade entre função e subfunção, mas não na relação entre ação e subfunção, porque as ações devem estar sempre conectadas às subfunções que representam sua área específica. Então, o que vai fazer, efetivamente, tem que estar ligado à subfunção. Então, se eu estou fazendo uma vigilância epidemiológica, tem que estar aqui. Vigilância sanitária, vai ter que estar aqui. Se eu estou fazendo controle interno, vai ter que estar aqui. Aí não tem matricialidade. Eu estou fazendo controle interno, quero colocar planejamento e orçamento. Isso não pode. Então, a ação está vinculada ao que vai efetivamente ser feito à subfunção, e a subfunção, sim, pode ter matricialidade, combinar a função com outras subfunções. Exceção, aquela mesma função que a gente falou, encargos especiais, que tem agregação neutra. Essa função só admite a utilização de suas subfunções típicas. A exceção é contra a função encargos especiais. Tá, gente? O que isso significa? Que essa função 28 não pode ser utilizada com formação de recursos humanos. Essa função 28 não pode ser utilizada em assistência hospitalar e ambulatorial. Ela só pode ser utilizada com as funções típicas. E as subfunções dela podem ser utilizadas com outras funções? Aí pode. A gente pode ter uma subfunção dessa função 28 utilizada na função saúde, por exemplo. Isso pode. Então, a exceção é só na função que só pode ser combinada com essas subfunções típicas. As subfunções típicas não tem problema. Pode ser combinada com outra função. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre a classificação funcional da despesa. Até o nosso próximo encontro.